Milhões de pessoas afirmam que Jesus Cristo é um só, um único Salvador, um único Senhor, uma única cruz. Mas então surge a pergunta inevitável: por que quando você entra em uma igreja católica, você vê uma coisa, e quando você entra em uma igreja evangélica, você vê algo completamente diferente? Se o Jesus é o mesmo, por que a fé parece tão diferente? E hoje eu vou te mostrar as 10 maiores diferenças entre católicos e evangélicos na forma de seguir Jesus. Deixo claro que isso não é um ataque, não é uma tentativa de convencer ninguém a mudar de fé. É apenas uma explicação clara, honesta e respeitosa sobre onde as diferenças realmente começam. E o primeiro ponto de tensão é a vida dos líderes. Essa é simples, mas é profunda. Na visão católica, padres fazem voto de celibato, ou seja, eles não podem se casar, não podem ter filhos, não constituem famílias. Isso é visto como um dom para a dedicação total a Deus e à Igreja. Essa é uma tentativa de imitar a vida de Jesus. Já na visão evangélica, pastores podem se casar e ter família, normalmente. Para o evangélico, o casamento não é visto como um obstáculo, mas como uma bênção, inclusive porque permite que líderes possam ter experiência prática ao aconselhar casais, pais, famílias, vivendo na própria casa os mesmos desafios que a igreja enfrenta. E a igreja evangélica tem como base bíblica para isso 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. 1 Coríntios 9,5 diz: Paulo afirma que os apóstolos, inclusive Pedro, tinha esposa. Pedro era casado. Paulo, ao que tudo indica, era solteiro. E ambos tiveram ministérios profundamente poderosos, mostrando que, para o mundo evangélico, o estado civil não define a unção e nem o chamado, mas a fidelidade ao evangelho é o que define um homem de Deus. O segundo ponto de tensão: confissão de pecados. Ambos creem no arrependimento, mas a pergunta é: para quem você deve confessar pecados para ser perdoado? Para o católico, existe o sacramento da penitência. Os pecados são confessados ao padre, que, segundo os católicos, os padres vão agir na autoridade de Cristo para conceder perdão de pecados. Já para o evangélico, a confissão é direta a Deus, sem mediador humano e apenas em nome de Jesus. A base bíblica que os evangélicos usam para isso é 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, onde diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A terceira grande diferença, um outro ponto de tensão forte, são os sacramentos, a ceia do Senhor versus a Eucaristia. Há uma frase de Jesus dita na última ceia, poucas horas antes da cruz. Ele toma o pão, parte, entrega aos discípulos, diz: isso é meu corpo. Todos os cristãos concordam que esse momento é sagrado, mas o que realmente acontece com o pão e o vinho é onde entra a divisão. Na visão católica, para a Igreja Católica, durante a missa, acontece algo chamado transubstanciação. Na Eucaristia, o pão deixa de ser pão, o vinho deixa de ser vinho, e eles se tornam literalmente o corpo e o sangue de Cristo. Para ficar mais claro, a Igreja Católica não entende como símbolo, não entende como metáfora. É como se aquele pão e aquele vinho se transformassem na presença física de Jesus. Por isso, para o catolicismo, a Eucaristia é o centro da fé. Já na visão evangélica, muda muito. A Igreja Evangélica rejeita essa interpretação. Para os evangélicos, a ceia do Senhor não envolve uma mudança literal nos elementos. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, então a ceia é entendida como memorial. E a base bíblica que a Igreja Evangélica usa para isso é Lucas capítulo 22, no verso 19, onde diz: fazei isto em memória de mim. Ou seja, o foco não está em uma transformação física, mas em lembrar, proclamar e anunciar o sacrifício de Jesus na cruz. Algumas tradições evangélicas admitem uma presença espiritual real. Outras entendem a ceia como apenas um símbolo puro, mas todas concordam em um ponto: Jesus não está fisicamente presente no pão e nem no vinho. E essa diferença não é pequena. Para os católicos, aqui acontece o maior milagre da fé cristã. Para os evangélicos, afirmar isso ultrapassa o que a Bíblia ensina. Mas isso nos leva à próxima diferença, um outro ponto de tensão. A quarta diferença são os santos e as imagens de escultura. Entre numa igreja católica, você vai ver imagens, estátuas, vitrais. Entre numa igreja evangélica, você verá apenas Bíblia e a cruz. Para o católico, os santos intercedem.
As imagens são veneradas. Para a Igreja Católica, os santos intercedem porque estão vivos e unidos a Cristo no céu. Então, pedir intercessão deles é como se eles tivessem um acesso especial a Deus por já estarem no céu. Para os evangélicos, isto é visto como um risco de idolatria. E eles usam a base bíblica em Êxodo capítulo 20, versos 4 e 5, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura. E também 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, onde diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Quinto ponto de tensão, talvez o mais grave de todos: Maria, a mãe de Jesus. Aqui o terreno fica sensível. Para os católicos, Maria é mãe de Deus, sempre virgem, imaculada, ou seja, sem pecado original, assunta ao céu. Maria, na Igreja Católica, ela é chamada de mediadora das graças. Para o evangélico, na Igreja Evangélica, Maria é honrada, é a mãe terrena de Jesus, mas apenas humana. Base bíblica para isso que os evangélicos usam. Lucas capítulo 1, verso 47. Maria chama Deus de meu Salvador. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. E se todos pecaram, os evangélicos creem que Maria também. Hebreus capítulo 7, verso 25 diz: Jesus é o único intercessor eterno, ou seja, não existe outro intercessor entre Deus e os homens. Então, para os evangélicos, Maria não intercede por nós, apenas Jesus de Nazaré. O sexto ponto que gera uma grande divisão entre católicos e evangélicos é a Bíblia Católica versus a Bíblia Evangélica. A Bíblia Católica tem 73 livros. A Bíblia Evangélica possui 66 livros. Por quê? O cânon hebraico usado por Jesus não incluía esses livros, segundo os evangélicos, que constam na Igreja Católica. Nenhum dos livros acrescentados na Bíblia Católica é citado como escritura no Novo Testamento, segundo a Igreja Evangélica. Então, para o evangélico, a autoridade final é Bíblia Sagrada e não as tradições. Um outro ponto de tensão, o sétimo ponto de tensão: o que acontece após a morte? Para os católicos existe o purgatório, chamado purificação temporária. Para os evangélicos, não existe purgatório. E a base bíblica que os evangélicos usam está em Hebreus capítulo 9, verso 27, onde diz: ao homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, é o encontro imediato com Deus. Lucas capítulo 23, verso 43 diz: hoje estarás comigo no paraíso, ou seja, segundo os evangélicos, na interpretação bíblica dos evangélicos, não existe purgatório. Oitavo ponto, os sacramentos. Antes de tudo, o que é um sacramento? Imagine que a graça de Deus seja como um Wi-Fi. Ela está no ar, existe de verdade, mas não pode ser vista nem tocada. Para se conectar ao Wi-Fi, você vai ter que ter um celular. O celular não é o Wi-Fi, mas é o meio pelo qual você acessa algo invisível. Para a Igreja Católica, o sacramento funciona assim. É um canal visível e concreto pelo qual a graça invisível de Deus é comunicada ao ser humano. Então, na visão católica, a Igreja Católica reconhece 7 sacramentos: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem sacerdotal, matrimônio. Para os católicos, cada um deles é considerado um meio real de comunicação da graça de Deus para diferentes momentos da vida cristã. Já na visão evangélica, não se usa o termo sacramento da mesma forma. São reconhecidas apenas 2 ordenanças. Primeiro, batismo nas águas. Segundo, a ceia do Senhor. E a base bíblica que os evangélicos usam para determinar isso está em Mateus 28, 19, onde o batismo é ordenado por Jesus como sacramento, e Lucas capítulo 22, verso 19, onde a ceia é instituída pelo próprio Jesus. Para os evangélicos, somente esses 2 foram explicitamente instituídos por Cristo para que todos os crentes pudessem praticar. Os outros ritos podem ser bons, importantes e até bíblicos, mas não são canais automáticos de graça salvadora. A 9ª diferença é ainda mais drástica: justificação. Aqui está o coração da separação, da divisão entre católicos e evangélicos. Para o católico, justificação é um processo. Ela pode aumentar ou então ser perdida. Para o evangélico, a justificação é um ato imediato. Está em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e não pelas obras. Romanos 5,1 diz: justificados pela fé,
temos paz com Deus. E a 10ª e última diferença, grande diferença entre católicos e evangélicos, está na autoridade final. Essa é a raiz de todas as grandes diferenças. Para o católico, a autoridade é Escritura, mais a tradição da igreja, mais o magistério da igreja. A Igreja Católica ensina que o único entendimento aceitável da Bíblia é o que o magistério interpreta e define como correto. Ou seja, a tradição católica e o magistério definem o que o católico deve entender. Para o evangélico, é diferente. A autoridade da Igreja Evangélica é somente as Escrituras Sagradas, somente a Bíblia Sagrada. E os evangélicos usam como base bíblica 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, onde diz: a Escritura é suficiente, só a Escritura basta. Atos 17:11 diz: os bereanos conferiam tudo na palavra. Conclusão: o que nos separa realmente é muito sério, mas o que nos une, eu creio que é muito maior. Ambos creem na Trindade, ambos creem na cruz do Calvário, ambos creem na ressurreição de Jesus, ambos creem na graça de Jesus. Como disse C.S. Lewis, o cristianismo é uma casa e as denominações são os quartos. O amor deve estar no corredor, porque no fim não é vencer debates. O que importa mesmo é parecer mais com Jesus. Eu sou pastor, sou evangélico e deixo aqui o meu respeito, o meu carinho e o meu amor para todos os católicos também. No final de tudo, o que mais importa é parecer com Jesus. Deus te abençoe.